Não sei dizer muito bem o que é matemática, mas matemática para mim, matemática é uma matéria escolar, né? E pra você? Fazer contas, contar, escrever números, isso. Matemática é a arte da compreensão e da explicação. É a arte de explicar. É muito comum as pessoas acreditarem que a brincadeira não produz nada, que as atividades lúdicas são improdutivas e, no entanto, se nós fizermos uma análise mais precisa desses aspectos, nós vamos ver que esses preconceitos caem totalmente por terra. Na verdade, uma atividade lúdica é extremamente produtiva. Nós poderíamos dizer que somos o fruto dessas atividades lúdicas na infância. Entra na escola, a escola não leva em consideração a bagagem cultural de conhecimentos que a criança traz consigo e parte do princípio que ela é uma tábula rasa, que não sabe nada. Ora, uma criança aos 7 anos de idade é uma sábia e merece ser tratada como tal. É necessário que professores passem a se interessar, a pesquisar e apresentar atividades e jogos que desenvolvam o pensar e não apenas a memória. No brincar, o erro se apresenta como um desafio para uma retomada do processo. Namorado, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. O lúdico não é um recurso que deva ser utilizado apenas na pré-escola, como é hoje em dia. O lúdico deve encontrar o seu espaço também no 1º e 2º graus e até no nível universitário. Essa motivação, essa energia lúdica é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e não pode mais ser mantida fora da sala de aula. Na verdade, nós temos muitos séculos de uma escola opressora. E isso pode ser bem definido se nós fizermos um estudo etimológico da palavra disciplina, que hoje significa matéria de ensino. Disciplina surge do latim no século IX com o sentido de dor. No século XI ela passa a ter um significado de chicote. No século XIV, instrução. E a partir do século XVI ela toma esse sentido atual de matéria de ensino. Então vejam, são mais de 10 séculos de uma visão desse processo de ensino-aprendizagem baseado num certo sofrimento, numa dor, num chicote, numa punição. E então o professor tem que, antes de mais nada, reconhecer e tentar trabalhar esse aspecto lúdico dentro dele mesmo, para num segundo momento conseguir trabalhar esse lúdico na sua sala de aula. Eu gosto de matemática, eu gosto da matemática, só não gosto da minha professora. Não dá tempo para fazer dever de matemática, porque eles passam muito. Ela é chata, exige muito. Ela
ela briga muito com a gente não pode fazer nada na aula, tem que ficar caladinho, senão ela briga, manda pra diretora. Nas sociedades primitivas, onde a instituição escola ainda não existe, o lúdico é a força motriz da aprendizagem. A origem da palavra escola vem do grego skolé, que na Grécia Antiga significava lazer. Mais recentemente, ainda na Roma Antiga, o professor encarregado de transmitir os primeiros conhecimentos chamava-se Magister Ludi. Dentro dessa perspectiva, o resgate da história da matemática é fundamental. Então, no momento que eu falo de contar com as mãos, foi com as mãos que o homem começou a contar. O nosso tema é decimal porque o homem tinha 10 dedos, ele começou a contar com os 10 dedos. O teu relógio não tem 10 divisões, são 12. Por quê? Porque enquanto uma corrente primitiva utilizava os 10 dedos como conta e o movimento como contador, outra civilização primitiva utilizava as falanges como conta e o polegar como contador. E fazia o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui na mão da criança a dúzia, o sistema sexagesimal. Por quê? Ele podia usar outra mão para computar quantas dúzias? Uma dúzia, 12. 2 dúzias, 24. 3 dúzias, 36. 4 dúzias, 48. 5 dúzias, 60. Por isso, por causa das mãos, que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Ao resgate da história da matemática no corpo. Enquanto nós não deixar uma criança usar o corpo para brincar, para contar, e ela tiver que esconder o dedo, esquecer que tem dedo na aula de matemática, ela não vai construir matemática. Ela vai reproduzir a matemática, ela vai estar fugindo da raiz etimológica da palavra, que é explicar, a arte de explicar. Enquanto você aprende a reproduzir, você não aprende a explicar. Porque a explicação é uma coisa interna, né? Que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Se nós observarmos uma criança brincando, não há nada mais sério do que aquela atividade para ela. Ela se envolve totalmente com a maior seriedade. Isso nos mostra que essa falsa dicotomia entre o que é sério e o que não é inexiste em relação a atividades lúdicas. Na hora que a criança brinca, ela está verdadeiramente ali, experienciando o seu espaço, desenvolvendo percepções em relação ao tempo, em relação à probabilidade, em relação a diversos conhecimentos. O que nós vemos é que a escola tem perdido um dos grandes espaços de construção do conhecimento. Quanta matemática existe na amarelinha? Estão presentes a questão do algarismo, do antecessor-sucessor, da ordem crescente e decrescente, perto, longe, dentro, fora. No jogo de bolinhas de gude, por exemplo, que é um jogo muito comum no Brasil e em quase todos os países do mundo, nós temos vários conceitos matemáticos que são trabalhados pela criança. A profundidade, a distância, a quantidade, a comparação e assim por diante. Observando uma criança soltar uma pipa, como ela não está ali envolvida de corpo e alma naquela atividade, a respiração, como se ela estivesse em interação com a energia cósmica, um todo dentro daquele momento. O próprio fazer, o ato de executar, de projetar uma pipa, tem também uma série de conceitos matemáticos que são trabalhados. Uma criança, quando vai fazer a sua própria pipa, ela tem que recortar, tem que colar, tem que ver o esquerdo, tem que ver o direito, tem que ver o equilíbrio. Muitas vezes, inclusive, as crianças fazem pipas coloridas, então trabalham com diversas cores, o aspecto estético. Vejam que essas atividades acabam extrapolando o próprio ensino de matemática em si, com uma visão muito mais ampla, uma visão holística do conhecimento. O primeiro passo é conhecer o cotidiano da criança, descobrir do que ela brinca e extrair daí os conhecimentos e os conteúdos matemáticos presentes. Outra proposta, além de resgatar esses jogos, é recriar e adaptar brincadeiras. Para tanto, não adianta escrever receitas.
O brincar muda não apenas de um contexto cultural para outro, mas também de grupo para grupo. As regras devem ser elaboradas pelas próprias crianças. De acordo com essa ideia, o professor apenas dirige a atividade lúdica e o aluno, através dela, vai ele mesmo assimilando e redescobrindo o conhecimento. Minha professora é super divertida. Quando ela vai ensinar alguma coisa, ela faz uma brincadeira ensinando. Aí todo mundo gosta.